Concluindo essa segunda e última parte da entrevista com o Sr. Walter Neves, historiador e ilustre morador do distrito de Bonfim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje, dia 22/7/2022, da Era Cristã. Entrevistador, eu, Wilson Biagi. Entrevistado, Sr. Walter Neves, 80 anos, residente em Bonfim Paulista, narrando a história de Bonfim Paulista e Ribeirão Preto, e região da Alta Mujana, interior do estado de São Paulo, Brasil, nosso Brasil. Sr. Walter, vamos lá, Sr. Walter. Pode tirar a máscara, Sr. Walter, pode tirar a máscara. Partindo daquela primeira entrevista, Sr. Walter, o senhor lembra onde nós paramos? Nós paramos na falta de mão de obra dos fazendeiros, né? Foi então, aí. Agora você pode dizer a segunda parte, a sequência, o que o senhor fez, os processos, tudo, o que está acontecendo, a evolução de lá para cá. Bom, antes de tudo, eu não fiz esse livro que a gente está pretendendo concluir, eu não fiz nada disso se não houvesse fonte. Sim. Eu estou me apegando à fonte do processo do Francisco Bonfim, Sim. que é o fundador daqui de Bonfim Paulista, né? E baseando como fonte no livro Fazendas de São Simão. Sim. Beleza. Meados do século XIX, de Roberto de Vasconcelos Martins, 1980. Baseado nisso aqui. Isso aqui traz, tanto de Bonfim como Ribeirão e da região, traz uma história completa aí de escrituras de fazenda, compra e venda, né? E eu, para não usar aquele livro ali, que foi o senhor promotor público que me forneceu, o Otávio Verre Filho. Otávio Ferre. Eu conheci o doutor Otávio. Então, ele que me forneceu, tirei uma cópia lá no Strambi, né? Mas eu usei mais esse que é cópia daquilo, né? Esse aqui, né? Esse é a Fazenda de São Simão, é aquele lá. Sim. Entende? Sim. Então, e não tem só essas duas fontes. Eu tenho mais fonte ali em cima aí, né? Que eu usei, eu tenho cerca de 49 fontes que eu usei. Mas as outras eu não usei quase, o que eu usei foi só essa daqui. Sim. Né? Pelo que eu estou vendo, é bastante coisa, né, Sr. Walter? Então, eu adquiri todas essas fontes aí no Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto, que antigamente era lá no Mosteiro de São Bento, lá no São Bento, lá em cima, na rua José da Silva, né? No Morro do Bosque, né? Eu fiquei uns 10 anos, 12 anos pesquisando lá. Sim. Essa pesquisa, né? E quero deixar bem claro, como eu já disse no dia 20 de novembro de 2019, que eu disse, que eu não tenho intenção financeira nisso daí. Certo? Você já me disse na primeira. Estou adquirindo esse material aí. Eu tenho todo o material aí já completo sobre a história de Bonfim. Elementos sobre a história de Bonfim estão todos organizados. Beleza. Né? E agora, como eu já estou com 80 anos, eu pretendo achar uma pessoa, então eu vou no cartório, certo? E passo isso para alguém aí, se alguém se interessar. Dá uma sequência, né, Walter? Para ir adiante, porque nesse livro eu fui até no ano de 1950.
é impossível que de 1950 para cá não haja nenhuma pessoa que se interesse e também continuar, né? Mas fazer o que o senhor fez é difícil É, uma outra pessoa dar continuidade, seu Walter. Isso, estou sendo sincero, porque hoje em dia os mais jovens não se interessam muito pela história. Esse, esse, esse trabalho de recuperar o passado, a história é poucas pessoas que fazem isso, seu Walter. é, Então, pessoas igual o senhor, igual o seu Vanderlei, que já se foi, infelizmente, o Vanderlei Pipa, é, infelizmente, é uma pessoa muito boa, outro historiador de Bonfim Paulista. É difícil conseguir, seu Walter. é. Então, Bonfim Paulista, acho que deve muito para o senhor isso aí, essas informações que o senhor tem, essa história que o senhor sabe, essa coisa boa que o senhor vai deixar para novas civilizações, novas pessoas que vêm por aí, porque não para, o planeta não para, a civilização não para, A vida a continua. vida continua. É, Então vai nascendo mais crianças, as crianças vão querendo saber a história de Bonfim, de Ribeirão Preto. Então é. é uma coisa muito importante que o senhor fez, é esse trabalho aí que outra pessoa não faria. Bom, continuando, seu Walter. Então, eu, como eu já disse na primeira reportagem, eu sou nascido no ano de 1940, um tempo completamente diferente dos dias de hoje, onde a tecnologia está avançada, né? Então, Sei. eu fui criado num tempo simples, onde não havia tecnologia avançada, tudo era feito com muito sacrifício. Né? Acredito. Porque era tudo manual, praticamente tudo manual, né? Na vida da gente. Eu sou prova disso, porque eu sou de 1947, né? Então, Não estou tão longe do senhor, não, né? E eu confesso uma coisa, que o sistema de antigamente era completamente diferente do de hoje. Pode-se falar que mudou da água para o vinho. Foi meio difícil para mim me adaptar com o modernismo hoje. Não acredito. Né? Então, porque a gente, devagarzinho, a gente Mas não vai... foi só o senhor, não. Muita gente, no nosso tempo, e teve dificuldade muito grande de se adaptar à nova modernidade hoje, à nova tecnologia hoje, que o jovem domina muito bem, né? Domina. E isso são coisas aí que foi uma dificuldade para mim, principalmente eu. Eu praticamente não sou letrado, mas eu teimei em escrever o livro, porque os personagens de um livro geralmente não sabem nem ler. Não sei. Os personagens de um livro, né? Eu falei, por que eu também não posso escrever? Embora eu não entenda nada de regulamento para escrever livro, não sei se tem lei. Mas para isso tem o editor, né? O editor corrige, né? Então, eu não entendo, eu escrevo aquilo, a realidade, aquilo que aconteceu, né? Então é isso aí. O que importa é a veracidade dos fatos, né? E tem uma outra coisa que quero deixar bem claro, torno a repetir, eu não tenho intenção financeira nesse livro, não quero vender nem nada. Não vou vender, tudo vai ser distribuído gratuitamente. Eu acho que isso aí não tem dinheiro que pague. Não tem. Não tem dinheiro que pague isso aí. E o povo de Bonfim que é dono. Também o senhor não precisa após disso. A minha morte, O senhor não precisa disso também, seu Walter. Após a minha morte, eu não... O povo de Bonfim é o proprietário desse livro. O legado do senhor vai ficar para os filhos, vai ficar para os netos, para os bisnetos, vai ficar para novas gerações. Se a minha esposa estiver viva, ela vai procurar alguém aí que continue, né? Senão meus filhos mesmo, né? É lógico. Então, é isso aí. A gente, sinceramente, eu estou fazendo isso tudo com muito amor. Acredito. Eu não sou letrado, como já disse, faço questão de falar isso, porque hoje em dia só tem valor quem tem faculdade, quem fez... E eu não pude concluir meus estudos, porque na época eu fiquei muito doente
e tomava remédio muito forte, certo? Eu dormia praticamente dia e noite. Então, precisei abandonar os estudos, certo? E graças a Deus eu fui curado do problema que eu tinha e continuei a vida, né? Aí eu procurei trabalhar só para me manter, né? Ô, Sr. Walter, o... eu vou perguntar para o senhor o seguinte: a partir do fim da Mujana, vamos voltar um pouquinho lá atrás, depois da modernidade, quando começou a evoluir Ribeirão Preto, começou para acabar a ferrovia, que vinha Bonfim Paulista, inclusive a praça que terminou também, que era terminal do... E o que o senhor viu naquela época lá que mudou o Bonfim Paulista, tirando a saída da ferrovia aqui? Ali para nós aqui em Bonfim, a ferrovia era um divertimento, porque não tinha um trem de passageiro que o povo não ia lá ver os passageiros. Entende? O povo se reunia lá, nós tínhamos um policial que chamado Savampim, que é tio da minha mulher, e Como chama sua esposa, Sr. Walter? Maria Auxiliadora Klemp, Ah, sim. descendente de alemão. Ah, sim. E era muito mais gostoso, né? Se tivesse continuado, era melhor. Para mim, eu digo uma coisa, eu já fiz uma declaração aí, que para mim foi um baque muito grande no meu coração ter tirado a Mogiana daí, viu? Acredito. Entende? E eu acho que foi tirado sem consulta popular. Ah, sim. Porque se houvesse uma consulta popular, ninguém iria Acabar com a ferrovia. que acabasse com a ferrovia, né? Tirar a estação daí. Depois começou a evolução, começou a vir mais famílias para Bonfim. O senhor lembra de alguma família tradicionais também veio naquela época para cá, de Ribeirão Preto, da região, que começou a desenvolver Bonfim Paulista, que hoje realmente o distrito aqui é um espetáculo, né? Muita gente procura para morar, para montar residência, porque o distrito é muito bom para se morar, é climático. Eu gosto muito de Bonfim Paulista, sabe? Eu até suspeito de dizer, mas Bonfim Paulista hoje é muito procurado, até por pessoas de longe que vêm residir aqui em Bonfim, né? Eu quero dizer o seguinte, que eu fui policial há 30 anos aqui em Ribeirão Preto. Eu sou o primeiro sargento da Polícia Militar. Então eu digo para o senhor, porque Bonfim Paulista antigamente tinha uma ocorrência por mês policial. Diferença de hoje. Agora, hoje, depois que começou a vir condomínio e Bonfim começou a crescer mais, ampliou isso daí. É verdade, mudou. Isso daí, antigamente, o senhor chegava às 7 horas da noite, 6h30, 7 horas, o senhor ponhava a cadeira lá fora, o senhor conversava com os vizinhos. Bons tempos, né? Tem. E eu era molecote, rapazote, eu gostava de escutar as histórias aí, né? As mulheres se reuniam, uma dava receita de comida para outra, era uma troca de... Entende? Isso eu achei muito gostoso. Hoje eu não pode mais fazer isso. Não existe mais isso. Não tem. Entende? Então eu achei... Lá para Minas Gerais ainda tem isso aí, mas aqui em São Paulo não tem mais condições. Agora, foi bom num ponto, porque os condomínios fechados, o pessoal está residindo nos condomínios fechados. Né? Mas em outros pontos não foi bom, não. Certo? E esse condomínio fechado também tem um tal de taxa de condomínio que também onera muito o custo de vida, né, seu Walter? Isso daí, eu não gosto de condomínio fechado, gosto de ficar mais do jeito que eu estou aqui. Sempre morei aqui em Bonfim. Faz 80 anos que eu moro aqui. O meu pai faleceu com 96 anos, nascido aqui. O nome do seu pai, como que era? José Alves Neves. José Alves Neves. Já faz E a mãe? 4 anos. Áurea dos Santos Neves. Áurea. O senhor tem quantos filhos, Walter? Eu estou com 4 filhos.
O nome 3 deles? homens. Tem o Pedro Luiz Alves Neves, o mais velho, Júlio César Alves Neves, o segundo, Marcelo Alves Neves, o terceiro, e minha filha, Selma Luciane Alves Neves. Beleza, beleza. Já é um legado muito bom, né? É. Então, graças a Deus, estão tudo aí colocado. A minha filha veio do Japão faz pouco tempo, casou com um japonês, foi trabalhar lá. Né? E a gente ficou com uma procuração deles aí, e eu fiz tudo que eles queriam que fizesse, eu fiz. O senhor a tarefa do senhor da terra, a tarefa do senhor já tá já dá uma continuidade muito boa para com 4 filhos, vem os netos, vem os bisnetos. Então, eu acho que a ambição do senhor já está cumprida. Cumprida. Agora cabe aos filhos dar continuidade. Né? É lógico. O que Deus tem reservado para a gente. É lógico. Eu desejo o senhor que vai para 100 anos. Eu quero ver o senhor lá para 100 anos, com a lucidez que o senhor está, contando história ainda de Bonfim ainda. Então, aqui eu vou me apegar mais agora sobre a história do próprio Bonfim. Sim, isso é muito bom. O Bonfim, Francisco Rodrigues dos Santos. Nós vamos chegar lá no Bonfim. Sei. Quando ele veio para o Brasil, ele nasceu dia 8 de maio de 1849. Né? Ele na cidade do Porto, em Portugal. Né? Ele veio para o Brasil com sua família no vapor Minerva, aportando em Macaé, no Rio de Janeiro. Sim. Certo? Ali no Rio de Janeiro ele morou por algum tempo aí, né? Depois ele se alistou no Exército, em 1865. Se alistou no Exército e foi convocado para a Guerra do Paraguai, o senhor Bonfim. Bom, indo para a Guerra do Paraguai, lá ele ficou um tempo lá, foi ferido e veio de volta para o Rio de Janeiro. Desta vez que ele veio de volta, ele foi residir na cidade de Resende. E lá na cidade de Resende, ele se estabeleceu com comércio lá. Sim. Né? É claro, o seu Bonfim não era bobo, ele queria ficar ali porque era o tempo do Império, tinha a corte, e lá na corte ele ia procurar saber... Tem mais facilidade, né, junto à corte, né? Informação. Eu sei. E ali, creio eu, não li nada disso, que ele obteve informação das melhores terras produtivas, uma vez que era a intenção de se plantar café aqui. Sei. Aí ele, juntamente com os Pereira, vieram, certo? Não tinha condução nada, uma certa parte tinha o trem, ele veio de trem em certa parte, quando chegou aqui de São Paulo para cá, ele veio no lombo de animais. Quando chegou em Campinas, seu Francisco Rodrigues dos Santos. Em Campinas ele foi no cartório e adquiriu o sobrenome de Bonfim. Ali. Eu não sei, parece que é onônimo, né? Onônimo, é. Ele adquiriu o nome. E a partir dali ele ficou sendo Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim. Os outros pessoal que estavam com ele vieram para Ribeirão Preto. Ele ficou em Campinas, veio. Primeira cidade que ele adquiriu propriedade foi São Simão. Ali em São Simão, ele adquiriu propriedade lá em 1873, ele já tinha tá pertinho. Um grande comércio ali, né, residindo em São Simão. Aí, você lembra que comércio que ele teve em São Simão? Era de tudo, viu? Era um comércio assim, porque naquele tempo era necessário você ter um comércio desde armarinho até material de construção. Sim. Entende? Aí
foi morando lá. Quando chegou no ano de 1879, nasce uma filha dele chamada Gregória dos Santos Bonfim, Dona Gregória. Isso foi em 79. Em 1884, nasce a sua segunda filha, Senhorinha Rodrigues dos Santos Bonfim. Né? Senhorinha, a Gregória e a Senhorinha foi as herdeiras daqui de Bonfim Paulista, com mais duas irmãs. Aí nasce a Rosinha, que foi proprietária aqui também. A Rosinha recebeu, ela era de menor e teve uma pessoa que ficou tutor dela, né? Sim. E a Sofia vendeu tudo para Gregório e foi embora para Portugal. E está lá, acho que está sepultada até hoje. Sim. Aí, quando chega no ano de 1886, o senhor Bonfim, ele muda de São Simão para Cravinhos. Mas o senhor Bonfim era uma pessoa muito sensível ao sofrimento do povo, sabe? Quando ele chega em Cravinhos, Muita gente boa. que ele vê que os mortos de Cravinhos tinham que ser enterrados em São Simão ou Ribeirão Preto. Agora o senhor imagina para levar esse morto lá no cemitério de São Simão de carroça. Você me contou na primeira entrevista. Isso aí era um sacrifício. Ele tinha já comprado a fazenda Sapecado, em Cravinhos, comprado a fazenda Sapecado, e ali, ele, como essas terras vinham até Cravinhos, hoje, ele doa terra para o cemitério de Cravinhos e constrói o cemitério de Cravinhos. E além de construir, ele chamou os médicos sanitários para examinar todo o cemitério, que foi aprovado pelos médicos sanitários, que eu tenho documento aí. Sim. E construiu a capela dentro do cemitério. Quando ele chega em Cravinhos, lá na rua que ele residia lá, que hoje é Rua Bonfim, ele já começa a construir casa de sua moradia e construir também um comércio lá, né? E doou o terreno para a igreja lá, São José do Bonfim, né? E aí, por volta do ano 1878, 89, ele já vem conhecer Bonfim, né? Chega aqui em Bonfim, ele encontra o mesmo problema. Ele iniciou a compra de terra do cemitério de Bonfim para cá. Sim. Né? Aí ele chega aí, ele vê o sofrimento do povo para enterrar seus mortos, tinha que levar em São Simão ou Ribeirão para enterrar, para sepultar, né? Ele doou terra aqui para o cemitério de Bonfim, né? Doou a terra, e só que a prefeitura na qual ele doou terra, a prefeitura que concluiu, fez muro, construiu como é que chama aquela... Infraestrutura. As covas. Não. Aquele local onde reza lá, mas é necrotério. Construiu aquilo lá também. A prefeitura, né? Então, isso daí, o senhor vê, a família Bonfim, a família grande, conheci todos eles, né? E passou 121 anos. Né? Esse senhor Bonfim, então, foi o espetáculo para... É uma pessoa que eu chamo de pai. De fato, o que o senhor está me contando foi o pai para a região aqui. Foi um pai aqui para o distrito aqui, certo? Porque ele procurou ajudar Bonfim de tudo quanto é maneira, né? Então, ele doou a terra para Bonfim após 121 anos. Né? Beleza, Subote. Eu, com as pesquisas que eu fiz, né,
eu achei os documentos do senhor Bonfim, da doação de terra de Cravinhos e doação de terra daqui. Daqui de Bonfim, o vereador, eu não gosto de política, Você. mas eu fui obrigado a me pegar com o vereador conhecido da gente aqui, o Paulinho Pereira, que tomou providência e foi aprovado na Câmara para pôr o nome do cemitério daqui, Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim. E graças a Deus o nosso prefeito Nogueira, ele aceitou, procurou e... O pai do Nogueirinha, né? Não, foi o Nogueirinha mesmo. Nogueirinha? Nogueirinha. Ah, Foi em 1970, como é que é? 2009? 2008 e 2009. ah, sim. Né? E o Nogueirinha, graças a Deus, ele procurou também e denominou Ah, o nome daqui como Cemitério Municipal do Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim. Agora, nisso daí, eu não fui sozinho lá. Tem uma amiga minha aí, Ludmila Bonfim. Eu levei ela. Falei, tem que ter um Bonfim no meio, né, para testemunhar. é lógico. É. Bom, ela foi com o Nogueirinha lá e graças a Deus deu certo. Aí nós somos em Cravinhos. José Carlos Carrascosa, mas só que eu O conheço boi. O boi. mais por boi. Boi. Amigo meu, amigo meu, boi. Então, Zé Carlos. eu fui lá, apresentei os documentos para ele, expliquei para ele, né? E ele acolheu, claro que ele foi investigar em São Simão, documento e tal, né? Demorou aí 1 ano, mas depois de 1 ano ele fez o projeto lá, foi transformado em lei. E Aliás, o Zé Carlos tem uma outra cara para Cravinhos também, né? Ele mudou demais a cidade de Cravinhos, melhorou demais lá, né? Pelo menos, principalmente o Parque Industrial de Cravinhos, ele melhorou muito. Né? Aí o poeta Paulo Bonfim, tataraneto de Bonfim, ele mandou uma mensagem muito bonita aí, em azulejo, né? E aí nós demos, eu e a Ludmila, demos esses azulejos lá para a prefeitura. E lá no cemitério de Cravinhos hoje, graças a Deus, nós temos lá a fotografia do Bonfim, né? E o Paulo Bonfim fazendo uma dedicatória muito bonita para ele. Ele está de um lado e o azulejo está de outro, né? E isso nós devemos ao boi, lá de Cravinhos. Foi muito bom. O senhor Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim, ele está sepultado no cemitério de Cravinhos. Ele teve um atentado a tiro no dia 2 de julho de 1898. Por qual motivo? Então, aí entra uma polêmica, porque como a gente é pesquisador, Sim. Né, no ano de 1896... Será que ele estava contrariando interesses financeiros de alguns? Nós vamos chegar lá. Agora, quando chegou no ano 1896, 97, houve uma queixa em São Paulo do Dioguinho, certo? O matador de punhos de renda. Ele era fazendeiro também. Então... Aquele Dioguinho famoso, né? Então, aí, em 96 a 97, a Força Pública do Estado de São Paulo veio até aqui, no Rio Mogi, ficaram de prontidão. Quando o Dioguinho ia passando de canoa dentro do rio, atiraram, porque o Dioguinho matava. Ele foi famoso, pagava para ele matar, ele matava. Foi famoso ele. Aí, segundo a história, foi atirado porque o irmão dele estava com ele, o irmão de Dioguinho. O Joãozinho faleceu na hora. Ele disse que pulou dentro d'água e não apareceu mais. Até hoje. Então, a família fala,
alguns aí da família falam que foi o Dioguinho que matou o Bonfim, que teve Atirou. esse atentado a tiro com o Bonfim. Eu falei, eu acho que não, porque teve uma ocorrência no Rio Mugim, assim, assim, eu acho que, sei lá, né? É. Eu duvidei, né? Porque como é que uma pessoa que... Mas por que uma E a pessoa vai força atentar pública- sobre uma pessoa tão boa que era o seu Bonfim? Então, houve esse atentado. Mas ninguém sabe nos bastidores o que corre, né? Então, a gente não, eu também não sei, né? Sei lá. E a família fala que foi o Dioguinho, né? Eu não quis Aprofundar na história. aprofundar na polêmica aí, porque É. eu tenho... O que importava é que não foi consumado o ato, né? É. O problema é que eu tenho um sobrinho, que é sobrinho dela aí, né? Que é major da polícia, ele estava em Cravinhos, falou, vê se tem uma ocorrência assim, assim, no livro lá. E além disso, eu falei com 2 coronel que tá na ativa ainda hoje aí, na Polícia Militar. Eles procurou lá no QG, lá não tem nada. Também faz muitos anos, né? É, Isso já. aí também Já ficou para a história. Não existe mais nada, né? Ficou para a história. É. Então, o fato é esse daí do Bonfim. Então, o Bonfim foi relembrado, graças a Deus, por mim. Entende? Beleza. Que lá no arquivo público nós também tinha uma pessoa lá muito boa, Mauro da Silva Porto, que era o responsável, Ok. que ele procurava me ajudar também, né? E graças a A Deus, pesquisar, né? a gente concretizou alguma coisa, né? Só de pôr o nome, reconhecer o que ele fez, pôr o nome no cemitério daqui de Cravinhos, eu acho que já foi uma grande É coisa. porque sozinho não se consegue tudo, né, seu Walter? Não, não. Ninguém é muito alguém que não consegue, não consiga se depender de ninguém, né? É. E agora o restante da história é o segundo livro. É. Entende? É o segundo livro. E eu tenho, deixa eu buscar o livro lá, o primeiro, edição histórica. É. Então aqui, e aqui está o autor, que é Vilfredo Félix Bonfim. Aqui, ó. Consultores históricos, a dona do jornal, Consultores Históricos. E eu, e o autor mesmo aí de história é o Vilfredo Félix Bonfim, que é neto do Francisco Bonfim. E o acervo fotográfico aqui é meu. Esse livro está sujo. Tudo essas fotos aqui é minha. O que importa é que, mesmo sujo, tem um valor muito, muito alto, né? É. Essa é a dona Senhorinha Bonfim, que foi herdeira aqui. Herdeira das terras daqui. E essa aqui é a dona Iria Alves. A dona Iria. É. Agora eu vou buscar uma foto do Bonfim. A outra página. Aqui, Major Francisco Gandra. Esse aqui. Isso aqui é os personagens de Bonfim quando tinha a estação, né? Sei, sei. Aqui é a estação Mogiana. Aqui. É. Quando chamou Gaturama. Entende? Esse daqui é a regadeira tocada a burro, né? Animal. E esse é o Sofredo Pucci, com Chevrolet 1924. É. Boas fotos, fotos. Então, tudo isso aí eu tenho aí. Agora, a foto do Bonfim. Foto do Bonfim. Cadê? Ah, você tem a foto do senhor Bonfim? Tenho. Isso aqui tá muito...
muito apagada. Esse é. Esse é o Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim. Ah, boa aparência, hein? O pai de Bonfim. É. Beleza, Sabaldi. E eu, ao todo aí, eu tenho umas 200 fotos, É? ao todo, né? Mas levaria aí o dia inteiro para... Porque não adianta nada a gente tirar uma foto e não pôr legenda, né? É verdade. A legenda é que manda. E eu procurei Identifi- algumas fotos, Identificar, né? A original. pelo conhecimento que eu tenho aqui em Bonfim, eu procurei algumas fotos que não tinha legenda, eu mesmo pus a legenda, porque eu sou conhecedor e convivi com o povo daqui, Sim. né? O senhor mais que ninguém tem condições de identificar o que o senhor está falando, né? É. O que o senhor está dizendo, né? Se é uma lenda viva daqui. Agora, tudo isso aí eu estou fazendo aí, mas eu não sei nada de lei, sobre escrever livro, o que eu tenho que obedecer, o que não. Sei. Só que eu fui policial e a gente mais ou menos procura levar tudo na boa intenção, certo? É só. É lógico. E Autoria, né? tem coisas aí que eu li e também não divulgo É. e não falo para ninguém. Isso fica comigo. Fica com o Né? senhor. Porque tem muitas coisas que não se pode dizer. É, Mesmo que a gente queira dizer, Sabaldi, não tem condições de. Não podemos dizer. não. Porque passa a envolver outras polêmicas, né? É. Então é bom ficar quieto, né, Sabaldi? Eu queria mais. Como diz o ditado, boca fechada não entra mosquito. Não entra mosquito. Muitas vezes. É verdade. Eu queria mais exaltar É. o autor do livro, Roberto Vasconcelos Martins, porque ele realmente é um excelente livro que foi lançado em 98 e que merece. Eu vou tomar a imagem dele outra vez. Bom, Sabaldi. Esse foi o Dr. Verri, Otávio Verri, que permitiu que eu fizesse a cópia. Eu conheci o doutor Otávio. Esse doutor Otávio era de Sertãozinho. É, né? Era famoso Sertãozinho lá. O Otávio Verri. É. Eu conheci pessoalmente ele. É. Até ele me falou, a hora que tiver pronto um livro aí, você me envia um. Gente muito boa, doutor Otávio. Ixi, não. Doutor Otávio foi fantástico para a cidade também lá. É. Foi fantástico. E depois ele veio para Ribeirão Preto, né? É. Mas ele ficou muitos anos lá em Sertãozinho. Ele está em Ribeirão Preto, ele reside aí, né? É. Ele deve estar com uma idade muito avançada também. Eu creio que sim. Eu não conheço assim. É. Ele era da minha época também, né? Doutor Otávio. O seu Walter, aqui essas famílias tradicionais quais são as famílias mais antigas tradicionais de Bonfim aqui? Tem os Pipa, né? Neves. Neves, Pipa. Parte do meu avô. Quais são as famílias mais tradicionais que o senhor lembra daqui? Pipa. Roque Pipa, que é o pai do Chico, né? Gulini. 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 Pussi. João Pussi. E tem mais aí. Aquelas primeiras famílias tradicionais aqui. Sartorelli, primo Sartorelli, que no tempo do café, no tempo auge do café, eles tinham uma pensão aqui em Bonfim. É. Eu tenho a relação de tudo comércio também. Esse Gaturama aí. É. Agora o Gaturama aqui, não podemos confundir as coisas. Como aqui existia o Dr. Francisco da Cunha Junqueira, que era um político, inclusive ele foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, né? Nos anos 31, 32, por aí, né? Então, existia o Dr. Francisco da Cunha Junqueira,
que era de um partido e o Getúlio era de outro, né? O Getúlio não saía daqui da casa do Dr. Chiquinho. Nós chamava ele de Dr. Chiquinho. Para nós aqui, o Dr. Chiquinho também foi um pai, hein? Vamos falar a verdade. E aí o Getúlio, não sei se foi política, o que foi, nesse ponto eu não sei, só sei dizer que ninguém falou nada, ninguém explicou por que houve a mudança de nome de Vila Bonfim para Gaturama. Sinal que Gaturama é um pássaro muito bonito, que a gente quase não vê, né? Uma plumagem bonita, entende? Do Gaturama. Então ele pôs o nome de Gaturama, que perdurou de 1944 a 1953. No ano de 1953, então, definitivamente foi denominado Bonfim Paulista, até hoje. Sr. Walter, eu tive o maior prazer de poder entrevistar o senhor, sabe? Essa segunda entrevista com o senhor. Fiquei muito contente. Eu também gostei. E desejo que o senhor tenha muita saúde ainda, viu? Se Deus quiser, eu tô à disposição. A gente tendo saúde, eu estou à disposição para o senhor. Tá? Se o senhor quiser gravar mais alguma coisa, o senhor me fala. Se o senhor puder falar o nome do senhor todo aí, o seu nome, endereço, telefone, o senhor fala na gravação. Sei. Meu nome é Wilson Biagem. Telefone 991727457. Meu zap, viu? Certo. Moro em Ribeirão Preto, São Paulo. E sou nascido em Sertãozinho, São Paulo. Isso. Sou pé de cana, como diz, né? Pé de cana. Com muito prazer, viu? Com muito prazer. Também fiquei satisfeito com o senhor. Hoje eu conto também com 74 anos e realmente fiquei muito contente com essas duas gravações que eu fiz do senhor, contando a história de Ribeirão Preto, de Bonfim, do pessoal, dos personagens que desenvolveram essa terra e esse distrito tão bonito de Bonfim Paulista. Tá bom, Sr. Walter? Tá bom. Parabéns pela entrevista, parabéns pela lucidez do senhor e o bom trabalho que o senhor está fazendo e que fez até agora e que vai deixar para futuras gerações do senhor. Vou deixar. Como herança, hein? Para que isso não fique não se perda na história, né, Sr. Walter? Tá bom? Tá bom, então. Um abração para o senhor. O senhor também. Hoje, como eu disse no início, hoje é dia 22 de julho de 2022. Aqui gravando com o Sr. Walter Neves, em Bonfim Paulista, estado de São Paulo, distrito de Ribeirão Preto. Finalizando.